Oi, boa tarde. Eu sou a professora Isolda e a gente tá passando aqui para mais uma aula, aula 10, sobre a evolução. Hoje o nosso conteúdo é a evolução dos modelos atômicos. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai começar por uma cronologia, né? E na cronologia da evolução dos modelos atômicos, os primeiros que a gente vem aqui não foram os primeiros cientistas, mas sim os primeiros filósofos, chamados de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito, eles eram dois filósofos gregos. Vou contar uma historinha deles. Que eles são da época de antes de Cristo, que eles são os pioneiros a formarem, a pensarem do que seria feito a matéria, né? Do que seria constituída a matéria. Então, a matéria é feita de quê? Então, por exemplo, tinha uma caneta, que caneta não existia nessa época, já é mais moderno. A pena, que era com que eles escreviam. Do que seria feito essa pena, essa tinta que eles usavam para escrever? Então, começaram a pensar, então, do que seria feito as coisas que eles tinham acesso à época? Então, chegaram à seguinte conclusão, que a matéria, ela é constituída de pequenas partículas, muito pequenas. Vamos colocar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho uma folha como essa, e aí eu comecei a dividir, rasgar essa folha com a mão. E aí depois já não deu mais para me cortar essa folha com a mão. Então eu peguei um objeto cortante como a tesoura. E aí comecei a diminuir, vai chegar uma parte tão pequena que eu não vou mais conseguir dividir. Então essa partícula bem pequenininha, eles deram o nome de átomo. Átomo. Tá? O A, em grego, quer dizer não. E o tomo quer dizer divisível. Então, o que significa a palavra átomo? Não divisível. Ele dizia que esse átomo, ele era uma esfera redonda, maciça, ou seja, ele não era oco, ele era cheio de massa, assim como eu preenchi aqui a cor, e que ele não poderia se dividir, e que seria muito pequena, muito pequenininha, até o ponto, por isso ela não poderia ser dividida. Então, aqui, ó, no segundo modelo atômico, a gente tem o modelo atômico de Dalton, John Dalton. John Dalton foi um químico inglês que viveu entre 1766 e 1844. Ele denominava o átomo como a menor parte da matéria, igual eu falei ali no primeiro exemplo, a menor parte quando não pudesse mais ser dividida. A diferença de John Dalton para Leucipo e Demócrito e todos os outros que vão vir é que Leucipo e Demócrito, eles não eram cientistas, então eles propunham, tinham uma ideia, mas eles não comprovavam isso, entendeu? O primeiro cientista que conseguiu, com um pouco experimento, comprovar isso foi o Dalton. Né? Então, essa é a diferença deles, de Dalton em diante, para Leucipo e Demócrito. Mas Leucipo e Demócrito tem uma grande importância na evolução da química, porque foi eles os primeiros que propuseram do que seria feita a matéria. E a matéria descobriu que é feita de átomo. Então, John Dalton foi o seguinte, através dos experimentos dele, ele descobriu que realmente o átomo é maciço, esférico, então ele deu um nome a esse átomo de bola de bilhar, né? Aquela bola de sinuca, bola de bilhar. Eles são realmente indivisíveis para a época, ele achava que o átomo realmente era indivisível, indestrutível, e que cada elemento químico tinha as suas particularidades, né? Por exemplo, tinha o seu número de massa, seu número atômico, e se eu tratasse de um átomo para outro, esses números seriam diferentes. Cada átomo tem o seu número de massa, que é o número que está aqui em cima, que é representado pela letra A. A igual a 12, no caso do carbono,
e o número atômico, que é esse número que está aqui embaixo, que é representado pela letra Z, Z igual a 6. E cada átomo também tinha o seu símbolo, que no caso do carbono é a letra C, no caso do oxigênio é a letra O, no caso do nitrogênio é a letra N, tá? Se eu colocasse também, formasse um grupo de átomos, por exemplo, de nitrogênio, todos eles iam ter a mesma massa e o mesmo número atômico. Não ia fazer uma diferença, não ia diferir, mesmo eles estivessem em conjunto. Por quê? Porque eles são do mesmo tipo. Tá, aqui agora a gente vai chegar no terceiro modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Thomson foi um físico inglês que em 1898 propôs seu modelo atômico. O modelo atômico de Thomson é o seguinte: ele é esférico, também como o modelo atômico de Dalton, só que ele não dizia que ele era maciço. Thomson disse que o modelo atômico ele era composto de pequenas partículas. Essas pequenas partículas tinham cargas positivas e negativas. A essas pequenas partículas positivas, o Thomson deu o nome a elas de prótons, tá? Ele que batizou os prótons. Aí tinham cargas negativas ao redor, tá? Ele dizia que aquelas cargas negativas estavam entranhadas aqui entre as cargas positivas, seus filhos, que foram os próprios filhos de Thomson, descobertos por ele. Como ele dizia que ela tinha cargas positivas e negativas, ele deu o nome sugestivo a ele de pudim de passas, né? Como fosse pudim, uma massa clara cheia de uva passa, que são mais escuras. Então, pudim de passas. Como o modelo atômico de Dalton foi dado o nome de bola de bilhar, para ele parecer com uma bola de bilhar, então o Thomson deu esse nome a ele aqui, de modelo atômico dele, pudim de passas. Então cada modelo atômico que surgia, ele tirava um pouco as conclusões do modelo atômico anterior. Aí aqui, então ele dizia que ele era esférico, tinha partículas positivas, os seus prótons, tinha elétrons distribuídos e que seu átomo era neutro, mas que tinha partículas. Então, tá. Qual é a principal diferença então aí do modelo atômico de Dalton para Thomson hoje? É que o átomo ele não era só uma esfera maciça e indivisível. Ele também era uma esfera, mas que ele não era maciço apenas, que ele era neutro, mas que ele continha partículas positivas e negativas. E essas partículas positivas, Thomson deu o nome de prótons. Aqui mais um modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, que era chamado de, na verdade o nome dele era Ernest Rutherford, ele viveu entre 1871 e 1937. Foi um físico e químico e também matemático neozelandês que montou o seu modelo atômico baseado na radioatividade. Então, o modelo atômico de Rutherford é o mais moderno e foi usado por muito tempo. Então, um modelo derrubava o outro, e o modelo atômico de Rutherford foi um dos modelos que mais demorou a ser derrubada a sua tese. Aí então ele montou ele através do experimento de radioatividades, raios alfa, beta, uma lâmina de ouro, enfim. Aí aqui, o modelo atômico no Rio, desenho da tia não. O modelo atômico de Rutherford, ele foi chamado de sistema planetário. Por quê? Ele dava a ideia que o átomo era dessa maneira aqui, que no meio aqui é como se ficasse o Sol, e essas órbitas aqui, era como se fossem os planetas que nós conhecemos ao redor do Sol, tá? Só que não é isso. Essas órbitas aqui era chamado de eletrosfera, que é onde moram os elétrons, que tem carga negativa.
E no meio, quando chamava-se o Sol, é o núcleo, né? Onde moravam os prótons, que tem carga positiva, tá? Então, esse modelo atômico aqui é chamado de sistema planetário. Até hoje, em alguns livros, se chama, quando fala de sistema planetário, está se referindo a qual modelo? O modelo atômico de Rutherford, tá? Então, todos eles têm as seguintes conclusões, né? Aqui, o átomo apresenta uma região central com alta concentração de cargas positivas, que ele deu o nome de núcleo. Então, se perguntasse, quem descobriu o núcleo do átomo? O Rutherford. Os elétrons são mais leves e se localizam ao redor do núcleo, região que contém muitos espaços vazios. Então, ele deu esse nome também de eletrosfera. Então, foi ele que deu esse nome aqui de eletrosfera, tá? A massa de um átomo concentra-se na sua região central. Então, o peso dele, a massa dele, vem através da região central dele, que é o núcleo, tá? Então, principalmente, ele derrubou já a teoria atômica do Thomson, que dizia que eles ficavam todos entranhados, os prótons e os elétrons. Não, eles não ficam juntos dentro do átomo. Os prótons ficam dentro da região chamada de núcleo e os elétrons ficam ao redor, em órbitas, chamado de eletrosfera, onde ficam os elétrons, tá bem? Então, agora a gente vai para um dos últimos aqui, que é o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, que na verdade é Niels Bohr. Niels Bohr foi um físico dinamarquês que viveu entre 1885 e 1962. Ele propôs uma teoria que os elétrons se movimentavam em camadas circulares. Lembra lá do último, que foi o Rutherford, que ele propôs o modelo planetário, que ele já dizia que os elétrons estavam ao redor do núcleo, né? Então, o Bohr, ele disse que realmente eles estavam ao redor do núcleo, na eletrosfera, mas que eles não eram estáticos, e então eles se movimentavam. Que o átomo tinha um núcleo com a carga positiva, como disse o Rutherford, os elétrons estavam ao redor, mas só que não naquele sistema planetário, né? E sim em camadas, que são essas aqui, ó. K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada ficava responsável por uma quantidade X de elétrons para carregar. Eu não posso colocar a quantidade que eu quiser em cada camada, já são pré-definidas, né? A camada K, que é a primeira aqui, ó, tem 2 elétrons. A camada L, sempre que a gente for contar aqui, a gente tem todas as camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E que cada uma delas tem uma quantidade. Então, a K com 2, a L com 8, a M com 18, a N com 32, a O também 32 elétrons, a P com 18 e a Q com 8. No começo, na época da descoberta aqui do Bohr, se achava que Q ela comportava apenas 2 elétrons. Mas depois, com o avanço dos estudos, a gente vê que ela comporta até 8 elétrons. E que, na verdade, aqui a gente aprende lá no 9º ano a fazer a distribuição eletrônica dos elétrons de cada átomo através das camadas. Já agora na primeira série do ensino médio, a gente já faz a distribuição através dos subníveis. Subníveis são essas letrinhas aqui, ó, S, P, D, F. Cada uma delas comporta uma quantidade X de elétrons. O S, 2, o P, 6, o D, 10 e o F, 14, tá? Como é que a gente vai saber? Eu tenho um átomo aqui, o exemplo, o átomo de carbono, que tem massa igual a 12 e número atômico igual a 6. Ele é um átomo neutro. Por que eu sei que ele é um átomo neutro? Porque ele não tem carga, ó. Não tem nenhuma carga, nem positiva, nem negativa. Quando ele não possui carga, ele é chamado de átomo neutro.
Aqui, como é que eu vou saber quantos elétrons tem nesse caso aqui o átomo de carbono? Através de uma formulazinha assim, ó. Z é igual a P, que é igual a E, né? Então, aqui no exemplo, ele já me dá aqui a massa, que é 12, e o número atômico, que é 6. Então, eu já sei que Z é igual a 6. E a fórmula não me diz que Z é igual a P? Se P é o quê? P é prótons. Então, quantos prótons tem o átomo? Z não é igual a P, então ele tem também 6. Ele falou que o P é igual a E. Quem é E? Elétrons. Então, P é igual a E. Então, quantos elétrons eu terei? 6 também. Se fosse para eu fazer a distribuição de elétrons do carbono usando as camadas de Bohr, então ia ficar quanto? O K eu sei que comporta quantos elétrons? 2. Então eu sei que eu tenho quantos elétrons? 6. Então K é igual a 2, L é igual a 8. Então ele comporta quantos elétrons? 8. Então de 0 a 8, né, eu posso colocar. O que eu não posso fazer? Eu posso colocar 9 elétrons? Posso? Não, porque ele só cabe 8. Então de 6 eu já distribuí 2. Falta quanto? Falta 4. Então, posso colocar L igual a 4? Eu posso. O que eu não posso fazer? L maior que 8. L9, L10, L11. Mas até 8, sim, tá? A distribuição eletrônica nos subníveis, vamos ver também. Só que na próxima aula que a gente vai ver esse conteúdo aqui de distribuição eletrônica nos subníveis.